E se eu te dissesse que o fim dos tempos já começou e que existem segredos tão sombrios que poucos tiveram coragem de revelar? Segredos escondidos nas páginas da Bíblia, nas sombras da história e até nos silêncios do céu. Hoje você vai descobrir 3 mistérios que podem abalar a sua fé, sua visão de mundo e até o destino da humanidade. Mas eu te aviso, o que você vai ouvir agora não é para os fracos de coração. Há coisas que não foram feitas para ouvidos apressados ou corações distraídos. O que vou revelar aqui exige atenção, coragem e, acima de tudo, disposição para enfrentar a verdade como ela é. As Escrituras falam de sinais, guerras, fome, terremotos, perseguições, mas isso é apenas a superfície. São como ondas que tocam a margem, enquanto a tempestade verdadeira ainda se forma em alto mar. Por trás desses acontecimentos visíveis estão forças que operam em segredo, arquitetando cada detalhe do que chamamos de fim. E se eu te disser que existem 3 segredos tão assustadores que nunca foram explicados de verdade? 3 segredos que estavam diante de nós, mas que ninguém ousava abrir por completo. Fique comigo até o fim, porque só assim você vai entender por que a verdade foi escondida por séculos e por que agora ela precisa ser revelada. Imagine um dia em que o céu não responde mais, nenhum som, nenhuma voz, nenhum sinal. Apenas silêncio absoluto, como se todo o universo tivesse perdido a língua. O Apocalipse descreve esse momento com uma simplicidade que assusta. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Pense no peso dessa cena. O céu, que sempre foi descrito como um lugar de cânticos incessantes, trombetas, adoração contínua, se cala. O coral de anjos interrompe o louvor, os trovões se calam, os relâmpagos não brilham. O que poderia calar o céu? Esse silêncio não é comum. É um silêncio cósmico, denso, que pesa mais do que 1000 ruídos. É como se o próprio Deus segurasse a respiração diante do que está prestes a acontecer. Pense em uma guerra espiritual tão intensa que até os exércitos celestiais param, aguardando uma ordem que definirá o destino da Terra. Pense em um tribunal universal, no instante em que o juiz levanta a mão antes de pronunciar a sentença final. É o instante congelado antes da explosão, o prelúdio de um caos inimaginável. Alguns estudiosos dizem que esse silêncio é o momento em que o destino da humanidade é selado. Outros afirmam que é o anúncio da ira de Deus prestes a ser derramada sobre a terra. Mas há quem veja de forma ainda mais sombria. É o intervalo em que todos os céus param, porque sabem que algo terrível demais está prestes a acontecer. É como o compasso contido antes da queda da espada, o respiro que antecede o trovão. O silêncio, nesse caso, não é paz. O silêncio é prenúncio. Agora, imagine esse silêncio ecoando aqui embaixo. O homem levanta os olhos em busca de resposta, mas o céu permanece calado. O crente se ajoelha para orar, mas não encontra palavras que retornem. O que você sentiria se, no lugar de resposta, viesse apenas o vazio? Não é a ausência de Deus, mas a confirmação de que a decisão já foi tomada. É como se as portas do céu estivessem fechadas para a súplica, não por descuido, mas por julgamento. Esse é o primeiro segredo assustador. O céu pode se calar, e quando ele se calar, o mundo tremerá. Não haverá voz de profeta, não haverá sinal milagroso, não haverá sonho revelador. Haverá apenas a consciência de que o tempo se esgotou. A humanidade, acostumada a gritar por socorro na última hora, descobrirá que há um ponto em que a última hora já passou. O silêncio será a resposta. E esse silêncio é mais aterrador do que qualquer grito, porque ele mostra que não haverá mais negociação, não haverá mais apelação. É o silêncio que pesa mais do que 1000 trovões.
É o silêncio que denuncia o fim das oportunidades. Quando o céu se calar, não será para descansar, mas para julgar. E esse é apenas o primeiro segredo, a primeira camada do terror escondido no fim dos tempos. Agora precisamos abrir a segunda porta desse mistério, e o que há por trás dela não é menos perturbador. Não se trata mais do silêncio esmagador do céu, mas do barulho do abismo sendo aberto. Imagine as entranhas da terra estremecendo, correntes arrebentando, sombras ancestrais despertando de um sono forçado. O livro do Apocalipse fala de algo que não cabe em nossa imaginação comum, o momento em que seres aprisionados nas profundezas serão libertos. Não são lendas, não são metáforas poéticas. São horrores que já foram vistos uma vez, confinados por ordem divina, aguardando apenas o tempo marcado para retornar. O texto sagrado os descreve com rostos humanos, cabelos como de mulher, dentes como de leão e caudas semelhantes a escorpiões. Uma mistura impossível de compreender, como se a criação tivesse sido rasgada e remontada às pressas em formas que desafiam a razão. E o mais perturbador, eles não matam. Eles não vêm para encurtar a vida, mas para prolongar a dor. Por 5 meses atormentarão os homens, e a Bíblia declara que nesses dias as pessoas desejarão a morte, mas não a encontrarão. Já pensou em viver uma dor tão insuportável que a própria morte se recusa a acolher? É como se o mundo fosse transformado num campo de tortura, onde o fim não é permitido, apenas o sofrimento contínuo. Quem são essas criaturas? Alguns afirmam que são demônios soltos do abismo. Outros dizem que são os anjos caídos que pecaram nos dias de Noé, aprisionados até o tempo do juízo. Outros ainda ousam pensar que sejam seres híbridos, frutos de uma corrupção tão profunda que nem mesmo a ciência moderna ousaria catalogar. Mas, seja qual for a identidade deles, o fato é um. A Terra verá horrores que os olhos humanos já não sabem reconhecer. E o mais cruel é que eles não aparecerão como fantasias, mas como realidades palpáveis, invadindo ruas, casas, sonhos e consciências. Não é à toa que tantas civilizações antigas, espalhadas por continentes que nunca se comunicaram entre si, desenharam figuras de seres híbridos em muros, papiros e pedras. Rostos humanos com asas, corpos deformados, olhos que queimavam como fogo. Seria apenas imaginação coletiva? Ou talvez fragmentos de uma memória ancestral, de algo que a humanidade já viu, mas preferiu enterrar no rótulo de mito? O Apocalipse nos dá a resposta. Essas memórias são ensaios, ecos distantes de um espetáculo de horror que ainda está por vir. Agora feche os olhos e imagine esse cenário. Você caminha pelas ruas da sua cidade, mas de repente o ar se torna pesado. Há uma fumaça que não vem de incêndio humano, mas do abismo. O sol escurece não pela noite, mas pela invasão de algo que se eleva das profundezas. Sons estranhos ecoam como zunidos que arrepiam a espinha. Pessoas correm, não de inimigos comuns, mas de algo que não se pode explicar. Há desespero, há gemidos, e não há onde se esconder. Durante 5 meses inteiros, o mundo se torna uma prisão de tormento, onde o sofrimento não encontra alívio e o fim não oferece saída. Esse é o segundo segredo. O fim dos tempos não será apenas humano contra humano, nações contra nações, exércitos contra exércitos. Será a volta de horrores ancestrais, criaturas que estavam escondidas, confinadas, esperando a hora marcada para subir do abismo. E quando elas subirem, não haverá tecnologia capaz de contê-las, não haverá ciência capaz de explicá-las, não haverá fronteira capaz de impedi-las. A humanidade descobrirá, da pior forma possível, que o mundo invisível é mais real do que imaginava. Talvez você pense que isso é apenas simbolismo,
que a linguagem de João era exagerada, que nada disso é literal. Mas reflita. Quantas vezes os símbolos da Bíblia se revelaram, no fim, mais reais do que esperávamos? Quantos textos que pareciam poesia eram, na verdade, relatos do invisível? O dilúvio parecia improvável, até que as águas caíram do céu e brotaram da terra. A travessia do mar parecia impossível, até que as ondas se ergueram como muralhas. O nascimento de um Messias, de uma virgem, parecia uma lenda, até que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que impede, então, que essas criaturas descritas por João sejam exatamente o que são? Se o silêncio do céu já é um terror para a alma, imagine agora o barulho do abismo se abrindo. Imagine a terra gemendo sob os pés de monstros invisíveis, os homens correndo sem destino, a dor prolongada sem solução. O segundo segredo mostra que o juízo não virá apenas de cima, mas também de baixo. Não será apenas a ira de Deus se manifestando, mas também a liberação de horrores que estavam contidos. E o que mais assusta é que nada disso poderá ser impedido. Será cumprimento, será inevitável, será real. Esse segredo é um lembrete cruel de que o fim dos tempos não é apenas o colapso das estruturas humanas, mas a revelação do que está por trás delas. O homem, em sua arrogância, acreditou que podia controlar tudo. Domou mares, ergueu torres, decifrou o código do DNA. Mas o que ele fará diante do rugido de criaturas que não se enquadram em nenhuma categoria científica? O que fará quando a dor não obedecer a remédios, quando a ciência não encontrar remédio, quando o poder humano se mostrar inútil? Esse será o dia em que a humanidade perceberá que não é soberana, nem mesmo sobre o próprio sofrimento. E assim como o silêncio do céu mostrou que o juízo já estava decretado, o retorno dessas criaturas mostrará que o invisível sempre esteve no controle. O abismo abrirá a boca, e dela sairão não apenas fumaça e sombras, mas lembranças vivas de que a história nunca esteve apenas nas mãos dos homens. Quando isso acontecer, muitos perderão a esperança. Mas outros, os que entenderem o aviso, se voltarão para o único que pode guardar a alma, ainda que o corpo seja atormentado. Porque diante desses horrores só existe um refúgio, aquele que venceu a morte e o inferno. Se o silêncio do céu já estremece a alma e o retorno das criaturas do abismo assusta até os mais corajosos, o terceiro segredo é ainda mais perigoso, porque ele não vem com trovões nem com horrores visíveis. Ele vem com esperança, e é exatamente por isso que é tão letal. O texto sagrado fala de um engano tão poderoso que até os escolhidos poderiam ser enganados, se fosse possível. Não será um ataque que rasga a pele, mas um sorriso que penetra no coração. Não será um monstro do abismo, mas um homem carismático que parecerá ter todas as respostas. O mundo clama por paz, o mundo implora por solução. E quando a exaustão da humanidade atingir o limite, surgirá aquele que muitos chamarão de Salvador, mas que carrega dentro de si a marca do engano. Esse é o segredo mais assustador, porque não virá para provocar medo, mas alívio. Ele trará promessas de prosperidade, de união entre os povos, de reconciliação entre religiões, de solução para crises que pareciam sem saída. O governante perfeito, o líder ideal, o rosto que o mundo inteiro estará esperando. Mas por trás do brilho de suas palavras estará o veneno da mentira. Ele não virá com gritos de guerra, mas com palavras de paz. Não virá impondo correntes, mas oferecendo liberdade. Não virá destruindo de imediato, mas reconstruindo ruínas, devolvendo esperança, levantando multidões. Até que quando todos estiverem cativos pelo encanto, ele mostrará sua verdadeira face. E o que assusta nesse segredo é que ele não enganará os incrédulos. Enganar os que nunca creram seria simples demais. Ele virá para confundir os que achavam conhecer a verdade. Ele surgirá nos palcos, nas telas, nos discursos.
Cada palavra sua soará como música aos ouvidos cansados da humanidade. O mundo inteiro gritará salvação, mas será apenas a assinatura do último contrato de escravidão. Quando ele abrir a boca, multidões sentirão alívio, e justamente esse alívio será a armadilha. Porque o engano não vem vestido de medo. O engano vem vestido de solução. Esse é o segredo final. O engano não é apenas sobre ele, é sobre nós, sobre o que amamos, sobre o que seguimos, sobre o que adoramos sem perceber. Quem ocupa o trono do seu coração quando ninguém está olhando? Quem você ouve quando todas as vozes parecem dizer a mesma coisa? O engano final revelará não apenas o falso Messias, mas também a fragilidade de nossa devoção. Ele mostrará se nosso coração está firmado no Cristo verdadeiro, ou se sempre buscou apenas alguém que resolvesse nossos problemas imediatos. Esse segredo é o mais perigoso, porque não se trata de monstros, mas de escolhas. Não é sobre horrores exteriores, mas sobre inclinações interiores. É a prova que separa os que amam a verdade dos que amam apenas os benefícios da fé. E talvez seja por isso que o Apocalipse fala dele com tanta seriedade. Porque o engano final não será imposto à força. Ele será abraçado voluntariamente por corações que nunca aprenderam a discernir entre a voz de Deus e a voz do mundo. 3 segredos assustadores, 3 enigmas que atravessam a eternidade. O silêncio do céu, que nos mostra o peso do juízo prestes a ser derramado, o retorno das criaturas do abismo, que revelam horrores ancestrais aguardando o momento de serem libertos, e o engano final, que mostra que o perigo maior não está apenas fora, mas dentro de nós. Todos eles apontam para o mesmo destino, o coração humano sendo provado como nunca antes. O fim dos tempos não é apenas o colapso da criação, é o colapso das ilusões humanas. E talvez o segredo mais assustador seja este: o fim dos tempos não está apenas vindo. Ele já começou a se desenhar ao nosso redor. Olhe para as guerras, para os sinais da terra, para as crises de fé, para as promessas fáceis que encantam multidões. Olhe para o silêncio que às vezes paira em sua oração, como se o céu aguardasse algo de você. Olhe para as tentações que não chegam gritando, mas sorrindo, oferecendo conforto e aceitação. O fim não começa no dia em que os céus se abrem em glória. O fim começa nos detalhes, nos silêncios, nas escolhas que fazemos quando acreditamos que ninguém está vendo. Agora eu pergunto a você: você acredita que já estamos vivendo os primeiros sinais? Consegue sentir no mundo as sombras desses segredos se aproximando? Você consegue perceber que talvez já esteja no meio da história que julgava ser apenas futura? Porque o fim dos tempos não é um espetáculo distante, é o teste diário que atravessa a alma de cada um de nós. Se essas palavras encontraram você, não é por acaso. Talvez seja porque chegou a hora de refletir sobre o silêncio, sobre o abismo e sobre o engano. Talvez seja porque você precisa decidir quem ocupa o trono do seu coração antes que seja tarde demais. A escolha não pode ser adiada. O tempo não pode ser negociado. O céu pode se calar a qualquer momento, e quando isso acontecer, já não haverá mais súplicas aceitas. Deixe seu comentário. Compartilhe essa mensagem. Se ela tocou você, é porque precisava chegar até aqui. E inscreva-se no canal, mas só se tiver coragem de enfrentar o que ainda está por vir. Porque os próximos segredos, ainda mais sombrios, ninguém nunca explicou. E talvez seja exatamente por isso que você precisa ouvi-los.